Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Há exatos 50 anos, em 1962, começava a se formar um grupo vocal que viria a fazer história na música popular brasileira. Em princípio era um trio, composto por Rui, Aquiles e Miltinho. Virou quarteto com a chegada do Magro Wagab no ano seguinte, tornando-se o MPB4. Em 1965, os quatro rapazes estão na televisão, em um dos seus melhores momentos. O Ver TV de hoje conversa sobre a música popular brasileira na TV e presta também uma homenagem ao Magro, recentemente falecido. São nossos convidados Miltinho, cantor, arranjador vocal, compositor e fundador do quarteto MPB4. Aquiles, vocalista do MPB4 e também um dos fundadores do quarteto. E Elton Altman, produtor musical. Muito obrigado aos dois integrantes do MPB4 e ao Elton por estarem aqui conosco, terem aceito o convite para conversarmos um pouquinho aqui sobre uma parte importante da história da música popular brasileira, da qual vocês são personagens muito importantes também. Antes de começarmos a conversa, uma breve lembrança do trabalho de vocês. Vamos ver. O casamento entre a televisão e a música popular brasileira já teve momentos de grande felicidade. O ponto alto foi, sem dúvida, a Era dos Festivais, título do livro sobre o período escrito por Zusa Homem de Melo. Outros programas, como o Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues na Record, também mostravam o que de melhor estava surgindo na música popular brasileira. Em 1966, o MPB4 estava no programa, junto com o quarteto em si. Pra frente é que se anda. A televisão, com os festivais, deu popularidade nacional a talentos que marcaram definitivamente a história da música brasileira. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Milton Nascimento, Chico Buarque e o conjunto MPB4. Os arranjos da inesquecível interpretação de Roda Viva pelo MPB4 foram de um dos seus integrantes, Antônio José Wagab Filho, o Magro, que nos deixou recentemente. Bom, eu queria começar o programa, após nós vermos essa imagem do Magro, contando um pouco da presença dele e da importância dele no MPB4 para a música popular brasileira. Eu acho que muita gente conhece vocês dois, conhece os outros integrantes, conhecia bem o Magro, mas não conhecia tanto a importância que ele teve para o conjunto e para a música popular brasileira como arranjador, além de vocalista. Não sei, Miltinho pode começar falando um pouco desse papel do Magro no conjunto. Olha, eu acho que no MPB4 a gente tem o MPB4 sempre, a força do MPB4 sempre foi a nossa unidade, a identidade de pensamentos apesar de quatro cabeças diferentes, né? Uhum. A gente tinha uma unidade muito grande de pensamento. Mas eu creio que a coisa mais forte do Magro era exatamente a força que ele tinha de conhecer os arranjos, de tentar conseguir um som do MPB4, que foi o que ele, logo no início, foi difícil, porque a gente veio de um trio, formou um quarteto, e o Magro também era um autodidata, ainda não ele tocava em banda em Itaocara, na terra dele, mas era um autodidata, quer dizer, ele foi aprendendo com a vida, estudou com Guerra Peixe, estudou com o Maestro Gaia, e Isaac Rabitchevsky. Então ele foi desenvolvendo essa coisa do arranjador e da música. Eu acho que o MPB4, a força do MPB4 e a resistência toda do MPB4 durante esses 50 anos foi muito por causa do Magro como nosso arranjador e diretor musical. Ele sempre foi a cabeça musical do grupo, apesar da gente, todo mundo participar das ideias todas, ninguém faria os arranjos
se não fosse o Magro. Ele é que fazia todos os arranjos. Aliás, eu queria colocar aqui eles também na conversa o arranjo de Roda Viva, né? Foram arranjos dele, né? Que são vistos como uma obra primorosa. O arranjo de Roda Viva é antológico. Eu acho que, inclusive, faz pouco uma parceria com a música inicial criada pelo Chico. Uhum. Né? Quando o Magro criou aquele arranjo, o arranjo ficou parte integrante da música. Né? As pessoas não conseguem dissociar o arranjo vocal, que inclusive o Chico fazia parte também quando cantávamos, inclusive nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Cantamos no festival da Record. Esse arranjo eu considero o melhor arranjo do Magro e considero assim um marco no vocal brasileiro. Com a partida do Magro, encerrou uma parte importante da vida vocal da música brasileira e outra parte deve se iniciar, certamente vai se iniciar, mas ainda não começou. Ainda estamos num vácuo causado pelo falecimento do nosso maestro. O professor Pasquale Cipro Neto fez um excelente artigo, vocês até colocaram no blog, um excelente artigo na Folha de São Paulo, ressaltando, foi em relação à Roda Viva? Ele falou do Roda Viva. Do Roda Viva, ressaltando, né, a harmonia entre a letra e o arranjo. Né? O Pasquale adora esse arranjo, com toda razão, é primoroso, é visual, né? O arranjo, as vozes que vão se sobrepondo, que vão se acrescentando e que vai num afretando final, aquilo é teatral e incorporou a música. Você disse que entramos num vácuo, mas um hiato, né? Porque sim, há uma possibilidade de um renascimento. Certamente. Só que um capítulo da história não se encerrou ali, da história do vocal da música popular brasileira, se encerra com a ida do Magro. Mas a vida segue, a música segue e outras coisas vão acontecer. Mas aquilo ali está registrado, está marcado e está definitivamente incorporado à história da música popular brasileira, principalmente a história vocal da música brasileira. Aquiles, eu vou aproveitar a oportunidade. Elton, você me dá mais um minutinho antes de você começar a entrar na conversa, mas eu não queria perder a oportunidade de falar, já que nós estamos falando, então, este CD... seria os últimos arranjos do Magro, é isto? Tem um último arranjo, mas esse é o disco mais representativo desse, vamos dizer assim, dos últimos dias do Magro, né? Contigo aprendi. São quase, a maior parte dos arranjos vocais são do Magro, lógico que a direção musical continua sendo dele. E tem um arranjo meu, vocal, e tem 2 arranjos do Carlos Viana, que era um arranjador muito importante também, de um grupo chamado O Quarteto, que era um grupo aqui de São Paulo, já que se desfez há muito tempo. Então, mas esses arranjos do Magro, inclusive nesse final, nesses últimos 2, 3 anos, que foi o tempo que a gente levou gravando esse disco, no final foi mais difícil e tal, mas são arranjos primorosos. Esse aí ele assinou assim, tipo, olha só, é isso aqui que eu tenho para entregar para vocês. Pois é, isso foi lançado agora? Tem 2 meses, foi lançado em junho. Tem até os meus amigos do Duafel também? Tem, Duafel. São 3 faixas com Duafel, são 2 com o trio Madeira Brasil, são 3 também com o Quarteto Malgani de violões e 3 com o Toninho Horta. Muito bem. Agora, Elton, você você que acompanha com todos nós, eu acho que como todos os brasileiros, né? Mas você como produtor cultural, né? Como você vê essa trajetória do MPB, e principalmente o que a gente começou a conversar aqui sobre a presença do Magro nesse trabalho. Você é amigo do Magro, né? Eu fui muito amigo do Magro, uma perda que ainda não foi assimilada. A gente perde tantos amigos, né? A gente vai ficando mais velho, vai perdendo, mas tem vezes que vem um inconformismo, o apego, eu não sei o que é. Mas voltando a falar do Magro, do MPB4, além da qualidade que o Magro sempre fez questão de manter e o grupo todo, esse grupo e o Magro tinham personalidade e caráter vocal. O Hermínio Belo de Carvalho chama isso, quando ele analisa um cantor, de voz, cor na voz. Aquele cantor não tem cor na voz. É aquele cantor excelente que você não reconhece quando ouve. Você tem que falar, esse é o cantor tal. O MPB4, na introdução você sabe o MPB4. Esse é um papel do Magro.
e na carreira inteira, em todo critério de escolha de repertório, em toda postura, o grupo inteiro com o Magro tiveram cor, caráter e personalidade. É um conjunto vocal à parte que está aí há 50 anos. O Aquiles falou, bom, mas a vida continua. Quer dizer, como continuar? Como você vê, quer dizer, uma continuidade desse trabalho do Magro? Como é possível que essa... que eu posso chamar de herança que ele deixou persista? Olha, eu acho possível, mas talvez não tenha a mesma cor. Uma nova cor. Pode ser tão bonita quanto. Como o São Paulo Futebol Clube tinha o Leônidas e hoje tem o Luiz Fabiano. Acho que as coisas continuam, não são iguais. Tá bom. Nós não falamos ainda, eu não queria terminar esse primeiro bloco sem falar de outras participações do Magro que muita gente não lembra ou tem dificuldade de lembrar. Por exemplo, no arranjo que também é magistral do Cálice, do Chico e do Gil, né? Do Chico e do Gil, a música, mas na interpretação do Chico com Milton Nascimento. Né? Também é dele. Também é dele. E também é um momento marcante na música popular brasileira. Também as gravações que tem do Cálice, essa, logicamente, mais marcante do Chico e do Milton, que a gente participa. Nós que estamos tocando e cantando também. Mas isso nunca sai, sempre aparece só Milton e Chico, não dizem que o MPB4 está cantando. É bom falar isso. Mas ali é o arranjo do Magro e somos nós tocando. Eu tocando, o Magro tocando, na época quem tocava com a gente era o Mário Negrão e o Bebeto Castilho, do Trio Tamba. E, olha, seriam muitos arranjos para falar aqui do Magro. O Magro, até eu me lembrei disso agora, gostaria de registrar, que além disso tudo que o Elton falou dele, assim, da honestidade nos arranjos e na postura sempre preocupado com a sonoridade, essa coisa toda, o Magro tinha umas vantagens, a gente ficava muito zangado com ele, mas o pior que dava certo depois. A gente tinha uns discos para gravar e falava, Magro, porra, cadê o arranjo já está pronto? Não, cara, fica tranquilo, está tudo aqui, tá, não sei o quê. Mas a gravação é lá, tá, não sei o quê. O Magro fazia o arranjo no estúdio, fazia arranjo vocal no estúdio, na hora. E, logicamente, que agora não me vem à cabeça que arranjos eu poderia citar dessa forma, que foram feitos assim no estúdio, no caminho. Ele era um gênio. Tem uma característica que eu acho muito importante do Magro, é que ele sempre foi, apesar de não demonstrar, o Magro era muito humilde, né? O Magro, qualquer outra pessoa com a metade do talento dele já se consideraria assim o rei da cocada preta. O Magro não, o Magro sempre foi na dele. E o Magro sempre foi muito ousado. A gente, no nosso início, como o Milton já se referiu, a gente, por intermédio dele, a gente sempre tentou buscar a nossa própria identidade vocal. A gente ouvia muito, na época, os cariocas, ouvíamos os grupos norte-americanos, e inclusive o Farroupilha, os trios. Bem lembrado. Os trios, né? O trio Iraquitã, trio Nagô. E eram sempre, todos eles, sempre muito carregados na parte vocal, né? Principalmente os cariocas, os grupos americanos, Highlows e Single Singers, e era tudo muito elaborado e muita coisa. Um dos primeiros arranjos que o Magro fez, que foi alvo de crítica, inclusive, na época, pouca gente percebeu aquela importância, foi o do Olê Olá. Totalmente em uníssono, no final abriu um acorde maior para encerrar a música. Esse tipo de coisa, se é um outro arranjador, isso seria considerado assim a coisa mais genial do vocal, no momento em que a vocalização, o exercício vocal era muito bonito, inclusive, e era muito usado. O Magro, nessa tentativa de nos marcar por outra característica, conseguiu isso dando início a um dos nossos melhores momentos, que é o uníssono que a gente tem e que sempre teve, que sempre foi um orgulho nosso, que era cantar de uma forma diferenciada aquele uníssono, que sempre, como o Elton citou, quem ouve o uníssono no MPB4, não precisava nem abrir o vocal, já seria capaz de identificar, ali está o MPB4, a partir de um arranjo que o Magro fez. Não gosto dele, mas são eles. Pode não gostar, isso é natural. Olha, não é porque vocês estão aqui, mas eu duvido que haja quem não goste do MPB. Pode não ser fã e tal, mas não gostar é difícil, né, Elton? Olha, só pegar na internet e ver o tamanho do acervo que eles deixaram para a música brasileira
Eles tinham que ser dia e noite agradecidos. Se você ficar com a obra do MPB4 hoje, você pode dizer que conhece a música brasileira. Olha, só para terminar o bloco, nós não falamos ainda, eu queria só vocês lembrarem da participação do Magro no Saltimbancos. Ele fez um vocal no Saltimbancos, não foi isso? Ele fez um personagem. Um personagem. Ele fez um personagem e o Rui, que na época era do MPB4, fez outro. O Magro era o jumento e o Rui era o cachorro. Era o cachorro. Mas foi por um convite para... Não foi o MPB4 inteiro, foram só os dois. Nos limaram, né? Então, e foram lá, mas a participação deles é ótima. Ótima. E é bom que as crianças saibam, né? Que lá aquela voz ali o jumento é do Magro. O jumento é o Magro. É um pouco do MPB4 que está ali também. Certo, sem dúvida, sem dúvida. Um rápido intervalo, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos em seguida nessa conversa aqui sobre a música popular brasileira na televisão, especialmente a presença do MPB4. Nós voltamos já.